Dois ou três já foram mais rápidos do que eu. Vamos aguardar só um bocadinho que ainda não pus no WhatsApp. Quem já estão a ouvir, certo? Certo? Ok, pronto. Então quem já está? Ok, já está o link também. Ok, só estamos 15, então tem que estar à espera. Exato, 16. Então, estávamos 27 ou 28. Ok, 21. Vamos esperar mais um bocadinho. 22. Até conta-gotas. Ninguém fez bingo ainda? 5, 10. Agora já alguém quer dizer boa tarde? Ou ainda não? Quem é o homem ou a mulher corajosa? Ah, ok, vamos lá então. Vai ser o Hugo então. Ora bem, Helder, não é? Hugo. Já estou a trocar o nome, Hugo. Hugo Ferreira. Já está desbloqueado. Olha bem agora. Boa tarde. Ok, Hugo. Oscar, ótimo. Hugo. Posso falar? Diga. Diz lá boa tarde. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir o Hugo? Ou está a dizer, eles estão a dizer que estás fraco. Estou fraco. Tens de dizer boa tarde ao homem. Boa tarde. Já és formando? És aluno? Sou. Muito bem, ok. Então, já percebeste tudo direitinho? Já. Já fizeste testes? Não fiz nenhum. Ok, pronto. Também não é conselho vocês chegarem lá e começarem já a comer testes, ok? Nada disso. A matéria vai ser dada. A partir de segunda-feira é que vão começar a ter que trabalhar mais ainda. Ok? Para já é só para vocês, como disse, um aquecimento. Ok. Muito bem, Hugo. Olha, muito obrigado pelo teu boa tarde. Amanhã prepare-se uma menina para falar, está bem? Está bem, pode ser. Ok, Hugo. Muito obrigado. Nada. Isto também é para vocês perceberem que a plataforma, a maneira como nós damos as aulas tem esta vertente e também dá para vocês, se quiserem verem a imagem e ver a vossa cara também aqui. Normalmente, o que acontece é que vocês conhecem-me a mim e eu não vos conheço a vocês só pelo nome, ok? Pronto. O importante é começarem realmente a fazer o aquecimento e, independentemente de ser a primeira aula e eu dizer que é um aquecimento, o que vamos falar já agora
é, sem dúvida, importante para a vossa formação. Muito importante. Mas antes de iniciarmos mesmo, eu queria que vocês percebessem todos, independentemente de pré-inscritos, pré-registados, formandos, quando tem tirar a carta é algo de responsabilidade, ok? Porque implica formação. E normalmente, principalmente esta parte teórica, não é dignificada. Ou seja, vocês normalmente ignoram. Tenho quase a certeza absoluta que vocês olham para o vosso lado, falam com alguém, com um colega vosso e diz: eu fiz testes e fui a exame. Completamente errado. Ok, passou. O objetivo aqui, para todos, o objetivo aqui não é somente, não podem ver esta formação como o objetivo ser unicamente, exclusivamente passar no exame. O código, a formação teórica tem que ser para sempre. Porque se vai-vos fazer falta na parte prática e vai-vos fazer falta no vosso dia-a-dia, se vocês, e depois, bom, e infelizmente muitas vezes batem com a cabeça e só depois é que dão fé das coisas, não cheguem a esse ponto. Acreditem. Dignifiquem esta formação. Eu vou-vos dar tudo que vocês precisam para, ok, atingirem o vosso objetivo primeiro de passarem no exame teórico, mas, acima disso tudo, saberem código, saberem aplicar, terem noção que isto é de responsabilidade. Porque vai ser de responsabilidade. É uma formação. Não é... É uma formação. Como se vocês fossem tirar um curso qualquer e vos dissessem assim: é esta formação que têm que fazer, depois vão ter esta avaliação. E vocês têm que ver isto como uma formação. E vai-vos ser dados mais que bases para vocês fazerem e atingirem os vossos objetivos e vocês saberem aplicar o código. Agora, e para vocês ainda perceberem melhor isto que eu estou a dizer, será sempre também, porque vocês normalmente associam o tirar a carta de condução, conduzir um veículo. Ou seja, saberem mexer o volante, saberem mexer os pezinhos, saberem mexer a caixa de velocidade e o resto, não. Será sempre a conjunção de várias situações. E vamos começar por uma das principais, e posso-vos garantir que 90% das reprovações em exame prático, se calhar 90% dos acidentes que acontecem no dia-a-dia é por irresponsabilidade, por terem uma atitude incorreta ao volante. Não é, por regra geral, os acidentes não acontecem por vocês não dominarem o veículo. As reprovações no exame prático, regra geral, não acontecem por vocês deixarem o carro ir abaixo. É por não aplicarem, ou não cumprirem, ou não terem a atitude correta. Isto é a realidade. Ok? Portanto, é essencial a construção da nossa personalidade no sentido da aprendizagem, de começar desde a escola, começar desde a educação dos vossos pais, as redes sociais que hoje em dia têm uma influência em grande, certo? É preciso começarmos por aí e por vocês começarem a partir de hoje, amanhã, dias seguintes, a darem vocês o exemplo, se calhar aos vossos pais, da tal educação rodoviária. Vocês próprios, vocês andam na estrada com os vossos pais, vocês veem a falta de civismo que existe, a falta de condução defensiva que vamos falar aqui várias vezes que existe, o de respeito que existe pelo outro, quer seja na parte da condução, quer seja no nosso dia-a-dia, noutras situações quaisquer. Portanto, vamos, ok, e de que diz respeito a essa situação do Código da Estrada, ok, e à formação para tirarem a carta, vamos dignificar esta mesma formação. Ok? Vocês vão ver que não se vão arrepender. Não vai ser chato. Acreditem que não vai.
porque eu de vez em quando dou-vos um berro para vocês acordarem, ok? Se calhar até com tomar nota, se for preciso. E vocês próprios vão ser às vezes chatos comigo, no sentido de... E não percebi, repete. Força. Não perceberam? Vamos repetir. Vamos dissecar isto. Vamos realmente tirar esta dúvida que eu preciso. Porque isto tem que ficar bem registado. Ok? Portanto, aula 1. Módulo de segurança rodoviário. Bem-vindo ao módulo 1. Perfil do condutor. Vamos falar no perfil do condutor e como é que ele é construído. A personalidade, as atitudes. Depois vamos falar nos fatores de riscos inerentes ao condutor. Vamos falar nos sentidos, nos 5 sentidos. Vamos falar na idade, se tem interferência ou não a idade na condução. O sexo, masculino e feminino, se tem. Ou seja, o género, digamos. E depois aqueles fatores que vocês já ouviram falar muitas vezes, desde fadiga/sonolência, stress, estado emocional, drogas, medicamentos e álcool. Portanto, nestes aspectos que vamos falar hoje. E vou agora então pegar aqui no vídeo. Deixa eu puxar aqui para trás. Até agora, alguém quer expor alguma dúvida? Está tudo certinho? Perceberam o que eu acabei de dizer? Acham que faz sentido o que eu acabei de dizer? Podem discordar, podem dizer assim, eu não concordo nada com isso. E cá estou eu para vos dizer o contrário, não é? Só um bocadinho. Conseguem ver o vídeo então ou não? Neste momento está parado. Conhecem Conhecem os 3 saberes? Já ouviram falar nos 3 saberes? Ou estou-vos a dar uma novidade? Eu acho que não. Os 3 saberes é algo que normalmente vocês ouvem falar muitas vezes. Ok. Não. O ser, saber ser, saber fazer, é o saber saber, saber ser e saber fazer. Aplica-se isto na formação teórica, na formação para a obtenção de carta? Reparem, saber fazer, o que é que vocês acham que é? Conduzir o carro. Se sabemos controlar, não um carro. Certo? Saber fazer. Saber saber. A parte teórica, a aplicação das regras, a leitura dos sinais e o saber ser. Cabecinha, personalidade, atitude. Está presente na formação. Perceberam a ideia? Vai ao encontro daquilo que estamos a falar agora. Não vai bastar vocês conhecerem o veículo, dominarem o veículo, saberem as regras e aplicar as regras. Vai ter que ser os 3. Vocês podem dominar um veículo, podem saber as regras, podem aplicar as regras. Mas se mesmo assim tiverem uma atitude incorreta ao volante, a probabilidade de ter o acidente é grande. Ok? Muito bem. Então, esta primeira parte, perfil do condutor, personalidade. O que é a personalidade? Alguém sabe? Podem dizer as neiras, que ninguém está para avaliar ninguém ainda. Só vos vou começar a cobrar mais para a frente. O que é? Basicamente, a personalidade é o quê? É o que cada um é, o que nós somos. E como é que vocês acham que hoje em dia se constrói essa personalidade? Como é que nós construímos a nossa personalidade? Através de quê? Da educação, certo? Ou seja, da educação no seio familiar, na educação na escola, que temos, ok? Muitas vezes a nossa personalidade também advém do quê? Do continente, do país, da região, do bairro, ou seja, do grande para o pequeno, certo? Muitas vezes, da nossa cidade, do nosso meio urbano, onde nós vivemos, certo? Portanto, é através disso.
Depois temos uma grande influência hoje em dia, através de quê? Nós muitas vezes alteramos a nossa personalidade, porquê? O que é que hoje em dia influencia muito a nossa personalidade? Os meios de comunicação, nomeadamente as redes sociais. Certo ou errado? Certo. Quantos de nós, muitas vezes também, altera a maneira de fazer alguma coisa porque, por exemplo, tem lá um grupo na escola em que nós até nos queremos inserir nele, porque até gostamos daquelas pessoas e temos que mudar um bocadinho a nossa maneira de ser para nos integrar nesse grupo escolar ou nesse grupo social. Depois, quando temos uma vida conjugal, não é? Às vezes alteramos a nossa personalidade porque temos ali alguém ao nosso lado, não é? Que as tais influências, as tais rotinas, o trabalho, certo? Portanto, começamos a ganhar também o estilo de vida, o nosso estilo de vida. Portanto, tudo isto ajuda a que a gente construa, estão aqui atrás das influências sociais, a nossa personalidade. Ok? Mais importante do que isto de nós pensarmos nesta situação, como é que nós construímos a nossa personalidade, é depois pensarmos que ela poderá ter uma influência, muitas vezes, negativa no nosso desempenho em várias situações. Certo? E uma das coisas que se fala mais é, sem dúvida, nas atitudes. No meio disto tudo que estamos a falar, se calhar sai-vos uma pergunta no exame, ou o tipo de perguntas que vos paiem no exame teórico, no sentido de se é importante ou não termos uma atitude correta enquanto conduzimos. Uma atitude, por exemplo, de defensiva. Uma atitude no sentido de eu não tenho só direitos, também tenho deveres. Certo? Ou sermos agressivos. Não é? Certo? Portanto, isto acontece. Às vezes porque estamos chateados, etc., tornamos-nos agressivos. Se calhar é melhor, nesse momento, não pegarmos na arma. E a arma é o carro. Porque vocês não se esqueçam, o carro é uma arma que mata e que faz matar. Vocês podem matar alguém e podem se matar a vocês. Okay? Portanto, é muito importante que vocês tenham atenção a estas atitudes. Por exemplo, uma das coisas que acontece muitas vezes, principalmente, e vamos falar aqui um bocadinho na parte da idade, e até podemos já começar a evoluir em relação a esta situação da idade, nós dizemos assim, ok, a idade, ou seja, uma pessoa nova e uma pessoa com mais idade. Prós e contras. Vai existir prós e contras, certo? Toda a gente concorda que vai existir prós e contras. Por exemplo, qual é um pró de sermos mais jovens como condutores? O que é que os jovens têm normalmente de positivo? Exatamente. Vêem melhor, movimentam-se melhor, ou seja, têm as suas capacidades ainda ativas. Mas, por outro lado, qual é os contras? Somos o quê? Somos impulsivos, certo? Ou seja, são menos experientes, não têm aquela experiência, mas querem ser, eu já tenho carta, eu já sou maior de idade, eu já sei conduzir, o meu pai deu-me este carro, olha, o carro não anda mais, os colegas a pressionar, olha, aquele acabou de te ultrapassar. Acontece ou não acontece? Vocês têm ouvido as situações de acidentes que têm surgido e a idade dos condutores? Infelizmente, nos últimos tempos tem havido muitos acidentes e muitas mortes. Vocês têm ouvido as idades? Que ainda agora no fim de semana acho que foi 19 e 22, se não me engano. 2. Que vinham 5 numa carrinha de caixa aberta. Vinham 3 dentro e acho que vinham... Não, 2 dentro e 3 cá fora na parte de trás da carrinha. A carrinha despistou-se, 2 ficaram logo pelo caminho. Certo? Ouviram ou não? Não ouviram este acidente? Não ouviram falar na televisão neste acidente? Acho que foi este fim de semana, se não me engano, que passou. Sim ou não? Já fugiram todos? Ninguém ouviu? Mas procurem. Foi este fim de semana. Procurem que encontram de certeza absoluta. 5 amigos vinham de uma festa. Numa carrinha de caixa aberta. E um deles era filho de um GNR. Okay? É uma observação apenas e só.
Não é uma crítica, é uma observação. Atenção, ok? Estão a entender isto? Portanto, atenção a estas situações. O jovem tem muita tendência para a tal impossível. E depois aqui até podemos falar, por exemplo, inserir a idade. Desculpem, inserir o género, o sexo. Por exemplo, vamos já voltar aos idosos, okay? Ou seja, a outra vertente, uma idade mais elevada. Mas aqui podemos falar, por exemplo, ser jovem. Acham que vai haver diferença em dois jovens, sexo masculino e feminino? Vai haver diferenças? Vai. O homem é muito mais impulsivo que a mulher. A mulher, normalmente os acidentes quando envolvem condutoras do sexo feminino são lápis, ou seja, falta de controle, batem mais devagar. Não é uma crítica, não é machismo, atenção. Ok? É a realidade. Normalmente acontece que batem mais devagar, ou seja, tem menos consequências. O rapaz, basicamente, a mulher tira a carta como, se calhar, um objetivo para ir para o trabalho, para se deslocar, ir às compras, etc. E o homem, normalmente, quando jovem, tira a carta para quê? Para ir sair com os amigos. Regra geral. Os objetivos de alguém podem escrever, vocês podem ir escrevendo, não precisam que eu vos diga incentivo a escrever. Qualquer coisa que vocês queiram dizer, se quiserem falar, eu abro o micro, como disse, ok? Mas falem, desabafem, ok? Tirar dúvidas é agora, certo? Portanto, por exemplo, estas situações que vocês estão a ver aí, não é? Impulsividade normalmente do género masculino. Não é por nada que os seguros, se vocês forem fazer seguros sexo feminino e sexo masculino, os seguros do sexo masculino, quem fizer seguro em nome de alguém do sexo masculino, são mais caros. Não sabiam desta? 2 jovens vão fazer o seguro. Ok? O mesmo seguro, contratam o mesmo seguro. Se for masculino, é mais caro do que o feminino. Cobrindo o mesmo, iguais, seguros iguais, é mais caro no masculino. Portanto, nós somos os favorecidos. Não, estou a brincar. É por isto, exatamente. Somos meio malucos. Mas é importante vocês reterem isto, porque isso acontece. Normalmente, as mulheres são mais organizadas, cumprem mais o código da estrada do que os homens. Os homens têm tendência a aldrabarem mais um bocadinho. Gostam de conduzir, mas não gostam daquelas regras. Mas tem que haver as duas coisas e tem que haver a correta atitude. Ok? Já agora, e voltando a falar outra vez na parte da idade, inconveniência da idade, ou seja, um pró, certo? E algo contra alguém com mais idade. Mais idade é sinónimo de quê? Em termos de valor. É sinónimo de quê? Estou à espera. Está alguém a escrever? Vou começar a chamar. Muito bem, Daniela. Mais experiência. Certo? Um condutor mais experiente. Muito bem, Hugo. Muito bem. Isso, Hugo, isso é o contra. Que é as dificuldades depois que poderá ter em termos de locomoção, já não se vira tanto para olhar os espelhos, já não tem tanta noção porque já não vê tão bem, certo? Muito bem, Júlio, isso é uma coisa a favor, ou seja, tem outro tipo de experiência, tem outro tipo de coisa. Exatamente, isso depois é o reverso, a tal situação das reações mais lentas, a falta de visibilidade. Muitas vezes já não consegue se mover, então já não se consegue ter a percepção se está bem, se vem carros ao lado ou não. Certo? Não é por nada que às vezes em grandes idades, e acontece, e infelizmente tem acontecido muitas vezes, entrarem em sentido contrário em autoestradas. Ok? Portanto, às vezes as pessoas mais antigas nem têm noção do tipo de vias que temos, etc, etc, etc. Portanto, isto é só para vocês irem avaliando e estudando estas coisinhas e vendo estas coisinhas porque existe. Vamos aqui só procurar aquilo que nós estamos a falar. Em relação, voltamos já para trás. Portanto, aqui mais a tal situação da idade que eu expliquei. Vão ver? Portanto, já não parou na linha do stop, já parou mais à frente. Isto é quando somos jovens. É irresponsabilidade. Portanto, isto tem a ver com o tal contraste. E vamos já voltar aos sentidos. Aqui o que eu falei.
Conseguem ver aí onde diz condutores masculinos e condutores femininos? Condutores masculinos têm uma tendência natural para expressar o seu estado através da ação. É menos respeitador do código da estrada. Acidentes que envolvem condutores masculinos têm como origem erros ou violações relativas ao código da estrada. Estão a ver, certo? Quando jovem, existe uma maior apetência para ignorar as normas e menosprezar os perigos. Ou seja, nós somos os maiores, não nos vai acontecer nada. Okay? Os seguros são mais caros. Condutores femininos tendem a considerar o veículo como uma ferramenta utilitária, ok? E não como uma extensão do seu eu. Mais respeitadoras do código da estrada. Os acidentes que envolvem condutores do sexo feminino têm como origem lapsos. Quando jovem, existe uma maior apetência para ignorar na mesma, ou seja, isto é a diferença entre uma mulher mais nova e uma mulher com mais idade, ok? Portanto, quando são mais novas, entre elas também, obviamente, os mais jovens têm tendência a menosprezar e ignorar as normas. Os seguros são mais baratos. Portanto, vai tudo ao encontro daquilo que nós estávamos a falar. E são muito mais sujeitos à parte para demonstrar algo, certo? São mais ligados, ou seja, ligam mais àquela situação dos picantes, dos famosos picantes, não é? Do amigo picar e tal, vamos lá, então isto não anda e não sei o quê. Olha, aquele acabou de ultrapassar, etc. Portanto, acontece muitas dessas situações. Cada um de vocês vai ter que ter noção das suas capacidades. Eu costumo dizer, e dou sempre o exemplo de comida, de ir ao restaurante. Há pessoas que vão ao restaurante e pedem meia dose e ficam satisfeitas. Há outras que pedem uma ou uma e meia. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês têm que ter noção que há pessoas que vão fazer em segurança uma determinada mudança de direção, por exemplo, a 5, outros vão conseguir fazer a 20 no mesmo sítio, outras vão fazer a 25. O importante, lembrem, é fazerem em segurança. Vocês têm que ter noção das vossas capacidades. Vocês não têm que olhar para o do lado. Vocês têm que perceber. Eu consigo ir até ali e eu vou até ali. Opa, se calhar amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a meio ano, já consigo ir mais um bocadinho. Então vamos gradualmente com as coisas. Ok? Portanto, se somos menos experientes, vamos procurar essa experiência. E eu vou-vos dar dicas para vocês irem adquirindo essa experiência. Ok? Mas vocês próprios têm que saber os vossos limites, as vossas capacidades. Okay? Há uns que fazem assim, há outros que vão fazer assado. Não quer dizer, logo que façam bem, neste caso, carro controlado, com a correta atitude, a cumprirem as normas, vocês não vão ter dificuldades nenhumas. Ok? Muito bem. Em relação aos sentidos, vocês sabem qual é que são os sentidos que nós temos. Estas toda a gente vai responder agora. 24 a responder. Opa! Os sentidos. Qual é os sentidos que nós temos? Olfato, visão, tato, 3, audição. São 5. Só as mulheres é que têm 6. Não é? Costuma-se a dizer. Costuma-se a dizer que... Eu não vou dizer qual é o 6º. Ok? Senão elas batem-me já e vão já embora. Ok. Faltava o paladar. Certo? Pronto. Depois, um dia deste, lembrem-me que eu digo-vos qual é o 6º. Quando tiverem mais confiança, senão elas vão já embora. Não é? Costuma-se a dizer. As mulheres têm este sentido. Certo? Pronto. 5. Destes 5, tem que ser... É para a próxima. Ok? Fiquem com essa. Vão anotando também. Depois, mais tarde, perguntam. Mais tarde, amanhã, por exemplo, perguntam. Dos 5 mais importantes, podemos destacar 2. Certo ou errado? Visão, sem dúvida. Qual é o sentido mais importante na tarefa da condução? Visão. E muito bem, Mariana, o outro é a audição. Sem dúvida alguma. Vai-vos sair inúmeras perguntas sobre isto. Mas acho que nem era preciso saírem para vocês perceberem. Agora, para que é que serve a visão e a audição? Alguém sabe? Não. Ok. O nome certo ou a expressão correta e vai ser uma das...
uma das etapas da condução, e é a primeira etapa da condução, que é a recolha de informação. Na próxima aula nós vamos falar nisso. Vamos falar nas 3 etapas. A 90% da recolha de informação que nós fazemos é feita com a visão. É o olhar. Certo? Depois, mas há certas situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Nós podemos não ter o contacto visual com um veículo, alguma situação, nomeadamente um veículo, mas, por exemplo, através do som característico desse veículo, nós podemos conseguir ver se ele vem longe ou se ele vem perto, de que lado é que ele vem, através, por exemplo, do sinal sonoro num local de má visibilidade, buzinamos, se ouvimos uma buzina do outro lado, quer dizer que pode vir um carro em sentido contrário. A situação dos veículos prioritários, do som característico dos veículos prioritários, do TIN-ONI, ok, a gente não está a ver, não está a ter contacto visual com um veículo prioritário, mas ouvimos o som, começamos a, olha, vem dali, vou ter que lhe ceder a passagem, deixa-me ver se calhar vou-me encostar para aqui mais um bocadinho para ele passar. Certo? Portanto, é essencial termos a visão, certo? É o sentido mais importante para a recolha de informação, é o que vamos utilizar mais, ok? Sendo que há certas situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Antes de continuarmos a falar nisto, falar, por exemplo, no tacto. Pode estar de alguma maneira ser necessário na tarefa da condução? Ou, por exemplo, tocarmos numa superfície do veículo e ela estar quê? Demasiadamente quente. Certo? Isso pode querer dizer alguma coisa. Pode, não quer dizer que seja. Ok? Portanto, podemos... Isto é só senso comum. Ok? Algo à parte. Cheiro. Olfato. Este aí, mais importante que o tacto. Às vezes. O carro começar a cheirar a quê? Cheirar. Queimado. Muitas vezes nós damos fé que está a acontecer alguma coisa, alguma anomalia no veículo, através do cheiro. Por exemplo, começar a cheirar a queimado. Toda a gente entende isto que eu estou a dizer? Sim? Pronto. Isto só foi uma parte. Essencial, visão e audição. Aquilo que eu acabei de dizer em termos de visão sobrepor, de visão ser o mais importante, a audição poder sobrepor naquelas situações específicas que eu falei à visão, isso é muito importante e vai-vos ser questionado. Okay? Isto vai ser voltado a repetir. Isto é um aquecimento, como eu disse. Vocês vão ouvir outra vez isso. Ok? Pronto. Depois, tipos de visão em termos e diretamente ligados e que vos vão surgir em testes, livros, etc. Visão cromática é a visão que vos dá a capacidade de distinguir as cores. Por exemplo, esta situação do semáforo. Visão cromática. Capacidade de distinguir cores. Depois temos a visão, podem, se quiser escrever, está aqui, estereoscópica. A visão estereoscópica é a visão em profundidade. É que nos dá a capacidade de ver ao longe. Avaliar distâncias. Por exemplo, controlar se o carro que vem ou de nossa frente ou atrás de nós, se vem à velocidade X, Y, Z, se vai nos aproximar rapidamente, se vai se aproximar, se está na nossa via, se está na via ao nosso lado. Ok? É a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. É a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem.
Deixa-me pôr aqui mais tempo. Ok. Certo? Visão noturna. Vai, obviamente, obrigar-nos a um esforço suplementar por parte do condutor. Há uma redução significativa da visão periférica, visão das partes laterais. A única visibilidade que temos é nos dada pela iluminação do nosso veículo, certo? E depois ainda há aquelas situações em que estamos perante outros veículos que, com as suas luzes ligadas, nos podem afetar a nossa visibilidade. Portanto, se vier um carro de frente para nós, vai haver sempre momentaneamente uma luz que nos incide de frente para nós. Okay? Obviamente isso nos trará outro tipo de dificuldades. Já agora, e vamos falar daqui para um bocadinho também nesta visão especificamente, porque ela, regra geral, acontece quando nós estamos com o efeito de bebidas alcoólicas, que é a chamada visão em túnel. O nosso campo visual é isto, é um funil que abre, mas abre, não é? Um funil a abrir, certo? Portanto, o nosso campo visual é nós estamos aqui, o nosso campo visual é isto. Se calhar até mais aberto, não é? Certo? Em que se nós olharmos para a frente, esta parte é mais nítida, mas depois nós conseguimos ver aqui para as partes laterais, certo ou errado? Não estou a dizer nenhuma barbaridade, pois não? Não se vê tão nítido, principalmente se formos a grandes velocidades, então é que as coisas passam por nós, não se vê mesmo nítido, mas nós não conseguimos ver só para a frente, portanto, o nosso campo visual. Quando se fala em visão em túnel, isto é também para vocês se rirem um bocadinho. Quando se fala em visão em túnel, nós falamos nisto. Há perda de visão lateral. Costuma-se dizer que temos umas palas de lado, não é? Então faz isto. Perda de visão lateral. Isso normalmente, a visão em túnel, é uma consequência da ingestão de bebidas alcoólicas. Okay? Está, regra geral, diretamente ligado a essa situação. Depois, já agora, já que falámos em campo visual, falar também na acuidade visual. E a acuidade visual tem a ver com a nitidez com que se vê as coisas. Ok? Portanto, se notamos bem as coisas ou não, se notamos, por exemplo, quando é que terminam, ou por exemplo, cores, as cores começam-se a sobrepor, estamos com dificuldades na acuidade visual. É a nitidez com que possivelmente tem aí alunos ou quem esteja aí que usa óculos ou use lentes, que já tenha que os usar. Em grande parte tem a ver com essa perda da acuidade visual. Ok? Portanto, que é outro fator importante que nós devemos de falar. Já agora, e antes de passarmos para a parte seguinte, primeira palavra-chave, número 10. Primeira palavra-chave, número 10. Está registado? Sim? Ok? Pronto. Ninguém ficou sem ouvir? Número 10. Muito bem. Continuando. E vamos falar agora diretamente, e muito importante, mais uma vez, obviamente isto vai ser recalcado, vai ser, em grande parte, a aula 12 do próximo tema, portanto, o próximo módulo, certo? Começa segunda-feira, vai ser, isto que vamos falar agora um bocadinho, vai ser repetido e recalcado na aula 12, o MCOM 12, ok? Do módulo seguinte. Que são aqueles fatores que influenciam diretamente o condutor no exercício de condução, normalmente negativamente. Ou seja, tudo que afete diretamente o condutor no desempenho da condução chamam-se fatores internos. São fatores inerentes ao condutor. Fadiga, sonolência, medicamentos, drogas, álcool, stress,
estado emocional. A primeira coisa que vocês têm que pensar, de um modo ou outro, mas a maior parte deles até tem os mesmos efeitos, quase. Ok? Todos eles vão afetar negativamente. Tem que ter consciência que estamos cansados, fatigados, ok? Cansaço, para quem não se identifica com a parte do fatigado ou de fadiga, cansaço. Vamos descansar. Eles dizem que nós, por exemplo, não devemos de conduzir por um tempo superior a 2 horas. Ou seja, ao fim de 2 horas, se estamos a conduzir há 2 horas, devemos parar 5, 10 minutos, 20, o que acharmos necessários para recuperarmos, ou seja, esticarmos as perninhas, apanharmos um bocadinho de ar. Isto também é importante e maneiras de nós até, não é lutar, que nós não temos que lutar contra a fadiga nem a sonolência, porque quando estamos a lutar contra a fadiga e sonolência é porque ela já é extrema. Se é extrema, vamos parar. Mas, muitas das vezes, uma posição incorreta de condução, ou seja, irmos demasiadamente deitados, uma incorreta ventilação do habitáculo, o interior do veículo, ou seja, termos uma temperatura agradável. Isso é positivo. Uma incorreta posição do banco é negativo. Portanto, há maneiras de descansar horas suficientes e depois sim fazermos a viagem. Portanto, há sempre coisas que nós podemos fazer para evitar esta fadiga, esta sonolência. Mas se ela existe, vamos ter que descansar. Se calhar não vamos iniciar já a viagem, ou se estamos a fazer uma viagem, vamos parar para descansar. Então, não se deixem ir ao limite. Ok? Isso, ir ao limite, não arrisquem. Não joguem na sorte nesta situação da condução, da tarefa da condução. Ok? Pronto. Portanto, atenção. Depois, principais causas da fadiga. Conduzirmos várias horas, insuficiência de horas de sono, algum tipo de doença que nos pode transmitir, algum tipo de medicamento que estejamos a tomar que nos possa transmitir fadiga ou sonolência, que existem, drogas, etc. também. Condições ambientais adversas, portanto, quando está a chover, chuva intensa, nevoeiro, obviamente requer por parte do condutor uma maior atenção, um maior esforço, e depois acontecem estas situações de nos transmitir mais fadiga. Quando os trajetos são monótonos, por exemplo, conduzir por muitas horas na autoestrada, em que o barulho é vira para a esquerda, uma curva ligeira, poucos carros, portanto, isso também transmite principalmente sonolência. Mas a fadiga também pode acontecer, por exemplo, dentro de umas localidades, e normalmente até aparece mais. Quer fadiga física, quer fadiga psicológica. Porquê a fadiga física? Para, arranca, vira para a esquerda, vira para a direita, agora temos ali peões, agora vem um peão dali, agora vem uma prioridade daqui, agora vem o carro dali, agora vem um veículo prioritário. Certo? Fadiga psicológica, queremos chegar ao trabalho, filas e filas, para, arranca, façam vermelho, parece que apanhamos o vermelho. Isto também, obviamente, nos transmite a fadiga. Portanto, o trânsito intenso. A parte do habitáculo mal ventilado, que eu já falei, transmite fadiga, e incorreta posição do condutor, que eu também já falei, que transmite fadiga. Quais é que são os sintomas? Quando vocês se sentem cansados, o que é que acontece? Digam um pelo menos, que é fácil. Não, um sintoma, antes de adormecermos, mesmo. Como é que começamos a notar que estamos a ficar? Muito bem, o bocejar. Certo? Ou às vezes dizemos que precisamos de uns palitos para ficar com as pálpebras, que elas começam a ficar pesadas, não é? Começamos a piscar muito os olhos. Nunca estamos quietos no banco. Começamos a mexer para aqui e parece que não temos posição, certo? Isso também é um sintoma do cansaço. Começamos a ter dores musculares, podemos começar a ter queimbras. Portanto, tudo isto são sintomas de estarmos a sentir-nos cansados. Começamos a ficar mais enervados, ficamos menos concentrados, ou seja, as reações vão ser mais tardias e normalmente, como vão ser mais tardias, vamos fazer asneiras. Ok? Portanto, temos que ter a tal noção de como nós estamos. E se realmente virmos que estamos mesmo cansados, fatigados, com sono, imobilizem o veículo. Ok? Não arrisquem. Num sítio decente, não é depois de imobilizar o veículo. O que é que devemos então fazer para evitar? Devemos descansar bem, antes de efetuarmos, se tivermos que fazer uma viagem longa, descansarmos bem nas horas anteriores.
Atenção às situações de de fazermos uma refeição abundante, logo se formos conduzir a seguir, o normal é dar cansaço, né? Certo? A situação de mantermos o habitáculo ventilado, beber frequentemente, fazermos paragens regulares, a tal situação de não devemos de beber água, ok? Portanto, fazer paragens regulares. Desculpem lá, dê-me só. É água mesmo, ok? Portanto, é útil descansarmos e fazermos as coisas direitinhas, ok? Em relação à sonolência, basicamente é muito idêntico. Normalmente a sonolência é uma consequência da fadiga, ok? Diminuição da capacidade de concentração, perturbação na percepção, tudo nos afeta, as luzes dos outros veículos, as velocidades dos outros veículos, identificamos mal os objetos, portanto não conseguimos ver o que é que nos está à nossa frente. Diminui a nossa capacidade de reação, aumenta o nosso tempo de reação, ficamos perturbados na nossa capacidade motora, tornamos mais lentos, etc, etc. Ok? Portanto, basicamente é tudo em relação, é tudo o mesmo. Depois, substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, trocando por miúdos, drogas. Ok? Obviamente, é um problema que existe e que todos nós teremos que ter cuidado, ok? Depois, é claro que existem dois tipos de drogas. Existem as drogas prescritas, que são algum tipo de medicamentos que vos são receitados, mas que têm lá nas contraindicações e normalmente o próprio médico que vos receita, obviamente, simplesmente diz cuidado, este tratamento implica isto, este medicamento vai-vos transmitir fadiga, vai-vos transmitir sonolência, portanto não devem conduzir, ou tenham cuidado, ok? E depois, obviamente, há a parte das drogas ilegais, que todas elas têm, obviamente, uns efeitos hiper, super, mega negativos, alucinações e por aí adiante, certo? Basicamente, tudo isto vai servir para que vocês minimizem o risco de terem um acidente. Ou seja, minimizem no sentido de a mim não me acontece nada, eu sou o maior, por isso, eu se bater até passo por cima e a mim não me acontece nada porque eu estou assim e assado. Portanto, obviamente, quer seja medicamentos, quer seja drogas, há determinado tipo de medicamentos, todas as drogas vos vão prejudicar o desempenho na condução, sendo que a condução, por exemplo, sob o efeito de substâncias psicotrópicas, de drogas, é uma contornação muito grave e pode ser crime. Portanto, pode ser crime. Perturbação na atenção, perda de equilíbrio, vertigens, alucinações, ansiedade, irritabilidade, agressividade, alteração na coordenação motora. Portanto, conduzir sobre a influência de substâncias estupefacientes, psicotrópicas. Eu estou a utilizar estes termos porque é os termos que eles utilizam nos testes, etc. Estupefacientes, psicotrópicas, é a mesma coisa que dizer drogas. Ok? É a contornação muito grave e pode ser considerado crime. Ok? Para terminarmos, vamos falar na situação do álcool. E sem dúvida que o álcool é das coisas mais faladas. Hoje, obviamente, vamos falar superficialmente sobre este tema. É um tema que vai ser debatido. É um tema onde vocês vão ter que saber, e vai ser-vos dada esta tabelinha. Não, estupefacientes ou psicotrópicos tem a ver com a droga. Medicamentos. Depois há os medicamentos que também podem ser, alguns também são drogas, mas que são drogas prescritas, ou seja, que vos foram receitadas e que não é ilegal, que vocês podem ingerir esse tipo de medicamentos, esse tipo de drogas, porque foram prescritas pelo vosso médico, mas têm que ter noção que mesmo esses medicamentos podem afetar, ou seja, vocês podem ter consequências num acidente, ou terem um acidente por estarem sob o efeito desses medicamentos. Mas nesse aspecto, medicamentos prescritos
diretamente não são condenados, ou seja, não praticam nenhuma contaminação. Medicamentos prescritos. Agora, tem que ter em consciência que eles podem prejudicar a condução. Agora, quando falamos em drogas, substâncias psicotrópicas, drogas, ok? Ou estupefacientes, aí sim, é crime. Ou seja, é contaminação muito grave e pode ser considerado crime. Ok? Como eu estava a dizer, hoje vamos falar superficialmente em relação a esta situação do álcool, mas é um tema que vai ser bem debatido e vamos-vos dar esta tabelinha. Portanto, eu vou-vos fornecer depois esta tabelinha quando chegarmos à aula 12. Vocês vão ter lá a tabelinha e vai ser explicada esta tabelinha, que é a tabela do álcool, que é, obviamente, vocês terão que saber não só no sentido de responderem em termos teoricamente, porque vai sair, mas depois terem a percepção, se ingerirem, terem o cuidado de, tendo estas taxas, ou as taxas XY, as contaminações que vocês cometem, obviamente. O importante é, se forem conduzir, não beberem mesmo. Beberam, passado um X tempo, já estão aptos, já podem conduzir. Ok? Portanto, isto é a mensagem principal, e a mensagem principal vocês vão perceber já qual é. Que isto vai, obviamente, ser já dissecado e eu vou já falar disso aqui. Ok? Pronto. Em relação a esta situação do álcool, como eu disse, é um problema da sociedade. Falámos no acidente, ou vamos falar no acidente, no final até da próxima aula, se não me engano, se não é uma das aulas da manhã, que é que vai acontecer? Vamos falar que uma das consequências, e vocês ouvem, que é o consumo, o excesso de álcool. Ok? Portanto, acontecem muitos acidentes e quando se vai fazer a taxa de álcool no sangue desses intervenientes no acidente, simplesmente, regra geral, e uma grande parte dos condutores acidentados está sob a influência do álcool. Basicamente, diretamente, muitas vezes, nem é atribuído isso o acidente, ou manobras perigosas, ou não sei o quê, mas depois vai-se ver e o condutor acabava por estar sobre a influência do álcool. É preciso vocês entenderem que algum tipo de expressões, por exemplo, se ouvirem falar a alcoolemia é a presença de álcool no sangue, ok? Depois terem a percepção do TAS. O que é TAS? Eles utilizam muito a sigla TAS, taxa de álcool no sangue, TAS, ou seja, taxa de álcool no sangue. Então, terem essa percepção, ok? E terem a percepção, essencialmente, que essa taxa de álcool no sangue, ok, vai variar, ou seja, não afeta, obviamente, de igual modo, por exemplo, condutores, por exemplo, do mesmo sexo. Ou seja, essa taxa de álcool no sangue vai variar consoante determinadas situações. Se falarmos em relação ao indivíduo, e falarmos, por exemplo, na situação do género sexual, ou seja, feminino ou masculino, ok? Vai ser diferente. Portanto, imagina que um condutor do sexo masculino e feminino bebem a mesma bebida, a mesma quantidade de bebida, vai originar taxas de álcool no sangue diferentes num e noutro. Isto tem a ver, no homem, normalmente tolera mais a bebida porque tem um fígado maior, portanto, é a explicação que é dada, ok? Portanto, tolera mais a bebida, aguenta, digamos, mais a bebida, mais uma vez, não é machismo, é realidade, ok? O peso, uma pessoa com mais peso diz que normalmente aguenta mais a bebida, ou seja, tolera mais a bebida. Portanto, isto tem a ver com a situação do indivíduo. Depois, obviamente, essa taxa de álcool no sangue vai depender sempre da bebida ingerida. É diferente de bebermos cerveja de vodka, ou champanhe, ou vinho, etc. Portanto, o grau de álcool e, obviamente, vai depender sempre da quantidade da bebida que ingerimos. Assim como também vai ser importante a maneira como ela é bebida. A situação de bebermos de uma vez só, a famosa tolada, certo? E a situação de bebermos essa bebida junto de uma refeição ou fora a refeição. Ok? Deu para perceber estas comparações? Portanto, a taxa de álcool no sangue vai depender destes fatores. Vai depender do indivíduo no sentido do género e no sentido do peso. Vai depender da bebida ingerida, que tem a ver com a quantidade e com o grau da bebida que se bebe.
e vai depender da forma como é bebida, ou seja, se é ingerida em jejum ou se tomamos juntamente com uma refeição, e se é bebida lentamente ou se é bebida de uma vez. Entendido isto, portanto, vai haver estas variações. Ok? Agora, importante, será sempre, obviamente, percebido ou não? Ok. Consequências. Que isto é o que vocês têm que perceber também. Consequências. Diminuição da concentração, diminuição da acuidade visual, ou seja, não, os contornos dos objetos, a perda de nitidez, o estreitamento do campo visual, ou seja, a tal situação da visão em túnel. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, um objeto parece-nos mais longe ou mais perto? Parece-nos mais longe ou mais perto? Mais longe, e nós já estamos em cima dele. Ou seja, existe um falseamento na apreciação das distâncias e da velocidade. Nós não conseguimos ter tanta noção da velocidade e da distância que vem o outro veículo. Ou seja, um veículo parece-nos sempre mais longe. Isto que eu acabei de fazer agora, esta pergunta, é uma pergunta de exato. O objeto parece-nos sempre, obviamente, mais longe. E nós estamos em cima dele. Perturbação na audição. Portanto, perturbação nos nossos sentidos. Aumento do tempo de reação. Diminuição dos reflexos. Ou seja, são os gestos mais lentos, mais bruscos e mais imprecisos. Gestos lentos, bruscos e imprecisos. Cria-nos um falso estado de euforia. Pergunta de exame. Qual é o primeiro estado quando ingerimos bebidas alcoólicas? Euforia. Eu sou o maior. A mim não me acontece nada. Já anda tudo contente. Ri-se por tudo e por nada. Está, eu conduzo. Não vai acontecer nada. Certo ou errado? Primeiro estado. Criação de um estado falso de euforia. Minimizamos o risco de termos os acidentes. Não nos vai acontecer nada. Qual é o segundo estado? Já agora. O que é que vem a seguir à euforia? O que é que vem passado umas horas quando deixamos de beber? É a hora que vocês dizem, eu não bebo, só bebo água. A minha função aqui não é dizer para vocês não beberem. É, se beberem, não conduzam. Certo? Se não se sentirem capazes, seja por bebida, seja por outra situação qualquer, não conduzam. O segundo estado é a ressaca. O que é que transmite a ressaca? O que é que nos dá a ressaca? Fadiga. Exatamente, dor de cabeça também, não é? Fadiga, sonolência. Estamos a morrer, parece que vamos morrer. Certo ou errado? Eu não estou a dar novidade nenhuma, só estou basicamente a acordar. Ok? Que eu estou a fazer aqui. Estas aulas servem para vocês acordarem, para começarem a ganhar ritmo. Ok? Porque vão ter que pedalar. E vão pedalar bem. Certo? Dúvidas em relação ao que falamos agora? Não há dúvidas? Precisam de alguma coisa? Alguém tem dúvidas onde tem que meter as chaves? Bom, eu vou já dizer. Segunda palavra-chave, número 20. Segunda palavra-chave, número 20. Alguém tem dúvidas? Bruna, agora és tu que tens que ir lá. Ok? Ninguém tem dúvidas? Toda a gente sabe onde é que há de ir? Pronto. Bom, vamos sair todos outra vez. Ok? Agora com um intervalo de 5 minutos. Voltamos às 19h15. Ok? Às 19h15 quero todos online já. Para iniciarmos, para terminarmos a aula. Está bem? Até já. Se não há dúvidas, até já.